A gente olha para tudo que está acontecendo e a gente pensa o que fazer. Né? A gente se sente tão sem poder. E uma coisa que eu tenho pensado muito nisso. E uma coisa que, assim, quem não está apoiado pela grana, pelo capital, a gente só ganha na organização. É só na união que a gente vai ganhar. E a gente, sinceramente, eu acho que a gente nem precisa de tanta união assim. Eu acho que é bem mais simples. Mas vem comigo que eu vou te falar sobre esse assunto com o Carlito Neto. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli. Bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, também sou formada em filosofia. Então, nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouco e rir também, né? Gente, vamos lá. O Carlito Neto, ele soltou esse vídeo. E eu quero reagir a esse vídeo porque eu acho que ele falou coisas muito importantes. Meus amigos, a extrema-direita global mostrou mais uma vez que está organizada, disseminando informação falsa, recebendo apoio financeiro e tecnológica de bilionários e membros ligados às Big Techs. Eu acho que chegou a hora de a gente ter um papo aqui para poder unificar o nosso discurso no sentido de combate à extrema-direita e ao neofascismo. Isso aqui não se trata de defender o governo, de apoiar o Lula, de apoiar o PT, mas sim de se unir em torno da democracia. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, quem está acompanhando as redes sociais nos últimos dias tem percebido aí como é que ganhou corpo a disseminação de informações sabidamente falsas feitas tanto pelo X quanto por outras redes sociais. Aqui talvez tenha chamado mais atenção foi um material que foi postado nas redes sociais do Mário Naufal, que inclusive é um apoiador da extrema-direita no mundo inteiro, né? E que basicamente publicou essa informação falsa aqui, ó. Fotos antigas de 2015 e 2016 em protestos contra Dilma Rousseff, e ele diz que essas fotos são de agora e que brasileiros estão se mobilizando em protestos em mais de 120 cidades, exigindo o impeachment do presidente Lula. Ele diz que uma onda nacional está sendo tomada e que em 16 de março tem um ato organizado em várias cidades do Brasil para poder remover o Lula da administração, porque existem várias denúncias de corrupção contra seu governo. Ó, se a gente tivesse um gabinete do ódio do bem, dava pra fazer essas mentiras também. Se bem que a gente vai preso, né? Mas enfim, eu acho que tem jeito. Se bem que a gente vai preso e eles não. Não, mas tem como fazer assim, cara. Eu queria muito. Falso. Não teve protesto, como a gente sabe, em nenhuma das cidades. É mentiroso, né? Não tem denúncias de corrupção dentro do governo do presidente Lula. Ao contrário, o que se tem neste momento são investigações de corrupção envolvendo a cúpula do Partido Liberal e também membros ligados à União Brasil, no caso especificamente envolvendo o Rei do Lixo, e no caso do PL envolvendo ali o desvio de emendas parlamentares, né? Isso é um fato que está consumado e a gente sabe. Também tem material publicado aqui na Folha de São Paulo que traz o seguinte: bolsonaristas e trampistas somam força e fabricam escândalo contra Lula e Biden. Sem provas, aliados dizem que a agência dos Estados Unidos interferiu na eleição de 2022 e dão pontapé em cooperação internacional da direita. Quando aconteceu a eleição do Trump, eu falei para vocês o seguinte, que a extrema-direita global se fortaleceria porque o Steve Bannon voltaria para a cena do crime de novo e disseminaria a cartilha que ele estabeleceu desde 2016 com a eleição do Trump. A gente já explicou, inclusive, que várias informações absurdas que a gente lê e vê na grande mídia tradicional e que saem da boca do Musk, saem da boca do Trump, tomam noticiário. Por quê? Porque é a estratégia do próprio Steve Bannon. A saudação nazista que fez o Elon Musk, as falas do Trump sobre tomar a Groenlândia, ter solicitado a mudança do nome do Golfo do México para Golfo da América, dizer que ia invadir o Canadá, que tomaria o Canal do Panamá, tudo isso é a prática do Steve Bannon colocada massivamente em ação, né? Inundar a grande mídia com as nossas merdas, palavras do próprio Steve Bannon, que aí aquilo que importa fica fora do radar, digamos assim, da mídia, porque a mídia vai ficar tão chocada tentando esclarecer e explicar aqueles absurdos ditos ali pela extrema-direita, que o que importa vai ficar de lado. E é o que tem acontecido. A gente tem acompanhado isso abertamente já na gestão do próprio Donald Trump e nessa batalha que a gente tem acompanhado da extrema-direita travada ali para atacar democracias no mundo. Esse material que a gente mostrou aqui, inclusive, para vocês, foi compartilhado na rede social do Elon Musk, né? Não na rede social especificamente X, né? Mas no perfil dele na rede social X, né? Onde ele colocou lá UOL, dando ali em tese validade a essas manifestações falsas nas redes sociais de que existe protesto em mais de 120 cidades do Brasil. E o que é que tem me preocupado? O clima de hoje não é o mesmo de... O que acontece, na verdade, é que teve protesto. Ontem tem um negócio aqui que chama President's Day, né? O dia do presidente. É meio que um feriado em alguns, né? É um feriado tipo facultativo. E teve protesto nos 50 estados contra o Trump. 2013. As pessoas que caíram naquela história de 2013 não vão cair de novo hoje, isso é um fato.
O próprio STF, inclusive, que na minha análise se omitiu e permitiu que a Dilma fosse impeachmentada sem cometimento de crime, hoje também não permitiria que aquele processo pudesse ter sido continuado. Por quê? Para se ter um processo de impeachment, você precisa de dois fatores, ou de dois motivos, né? O primeiro é um motivo jurídico, porque para se ter a abertura do processo de impeachment, se precisa de um crime de responsabilidade, que é um fator jurídico, e o segundo é o fator político, que é o que, gerado o crime de responsabilidade, se tem um segmento para encaminhar aquele material para discussões dentro do Congresso Nacional, para se solicitar a abertura do impeachment, aceitação do impeachment, montagem de comissão, elaboração de um relatório, votação do relatório. Aí tem acessos que a gente já sabe ali, tanto de discussão sobre o relatório, quanto de aprovação ou não do impeachment, a defesa do presidente ou presidenta no poder. Todo o rito que a gente já sabe, que eu já expliquei aqui neste canal, em alguns vídeos inclusive, tá? E o que é que tem me incomodado neste momento? É a falta de rumo de parte da esquerda na internet. Em específico, alguns núcleos da esquerda, né? Que eu não vou citar aqui em específico, porque como eu já citei, eu não vou utilizar minha audiência no meu canal do YouTube para promover críticas a pessoas do nosso próprio campo. Quando eu tiver de fazer alguma crítica que eu achar pertinente, eu vou lá no Twitter, que é minha rede social, que é pequenininha, tem 3 mil seguidores, vou lá e comento, o impacto é menor, eu sei disso. Mas no meu canal aqui, que tem mais de 1.000 milhões de seguidores, que a gente faz quase 3 milhões de visualizações por mês, né? 2,5, às vezes chega a 3 milhões. Eu não vou fazer isso aqui, né? Eu vou trazer críticas em alguns pontos, mas sem ficar direcionando nada para ninguém em específico. E o que tem me incomodado bastante ultimamente é que, primeiro, uma parte desse núcleo que se entende como mais radical, escolheu parte da outra esquerda, que não é a esquerda deles, como inimigos, e não importa o que a gente faça, né? Você pode fazer, por exemplo, ontem eu fiz uma postagem com algumas críticas no Twitter em relação a essa divisão, e as pessoas, mas você é chapa branca, você não critica o governo. E as pessoas falam isso por quê? Porque no núcleo que elas estão inseridas, é isso que acontece. Eu, fulano, beltrano, cicrano, foram escolhidos ali como pelegos liberais da esquerda, e não importa o que a gente fale. Cara, ele tá muito certo no que ele tá falando, porque por mais que você tenha opinião, vamos dizer que você ache mesmo que o Carlito é pelego, e vamos dizer que mesmo que ele fosse, entendeu? Ele, nessa luta contra esses malucos, a gente tá junto. Lá na frente, depois talvez a gente se discuta e tal. Mas eu acho que a gente tem que ter, nesse momento, uma visão de todo também. Será que uma crítica a alguém do meu campo, nesse momento, vai enfraquecer o crânio? Sabe assim? Eu acho que a gente tem que ter esse pensamento mesmo. Agora, eu acho que a gente tem que se juntar. Eu queria fazer uma coisa, eu queria até propor uma coisa aqui, pedir a opinião de vocês. Eu queria começar a promover umas conversas. Aqui nos Estados Unidos, a esquerda tem feito isso, que está muito legal. Eles fazem lives. Então, tipo, sei lá, tem 5 pessoas da esquerda conversando sobre as coisas, sabe? E eu queria fazer esse tipo de coisa. Eu queria começar a implantar isso aqui nesse canal. Porque eu tô longe, né? O que eu posso fazer é movimentar na internet. Mas para isso, gente, eu preciso contratar uma pessoa que trabalhe comigo pelo menos umas 20 horas por semana, para poder me ajudar a marcar isso, a fazer, a produzir isso, sabe? E aí eu queria ver com você, 20 horas por semana, quanto que uma pessoa, R$1.500 é pouco, é muito? Para trabalhar 20 horas por semana? E aí, se vocês acharem essa proposta legal, será que a gente consegue esse dinheiro por mês no meu Apoia-se, ou pelo menos no Pix, para eu poder pagar essa pessoa e a gente poder ter essas lives? Sabe, eu acho muito legal, porque eu acho que o momento da gente agora, a gente está no momento de unir e seduzir. Então, o que é? A gente tem que se unir para seduzir a plateia no sentido de espalhar a palavra mesmo, sabe? A palavra antifascista. Então, eu acho que isso seria uma coisa legal, talvez. Me fala o que vocês acham. Real, comentem. Só que, por exemplo, na semana passada a gente fez 2 críticas importantes aqui ao governo que eu nem vi pessoas do campo em tese mais radical fazendo. Se alguém fez, manda aqui que eu quero inclusive comentar lá dando parabéns também. Uma das críticas é este pacote que o governo está analisando ali para liberar crédito em bancos privados para se fazer empréstimo consignado entre pessoas que não são servidores públicos e instituições privadas, e que não teria limite de juros. Eu acho que isso é completamente errado. Inclusive, isso aconteceu no governo Bolsonaro em relação a empréstimos sem limite de juros. Eu critiquei aqui e vou continuar criticando, como eu já critiquei outras coisas também. Absurdo, falas do presidente, ações do presidente. Agiota, então. Só que eu não posso ser desonesto, por exemplo, com o que eu conheço em relação à legislação e com o que eu conheço em relação à política. Por exemplo, eu sou estudante de Direito e sou especialista em ciência política. Então, tem conceitos da ciência política e tem entendimentos da
coisa pública que eu tenho que muita gente não vai ter porque não sabe como é que funciona a coisa pública. E não estou dizendo funcionar em relação a esquemas, negociações, não. Não, é como funciona o rito legal das coisas dentro da coisa pública. Por isso que eu fui estudar direito também, para entender como é que eu posso fazer uma denúncia, como é que A real é que a gente vive num mundo altamente especializado e altamente tecnológico e matematizado. Né? Se você pensar algoritmos, mas mesmo antes dos algoritmos, essa tecnologia é muito matemática, né? Então tem muita coisa à nossa volta que a gente não entende como funciona. O governo é uma delas. É difícil entender como funciona tudo direitinho, assim, né? Você tem que ir nas PC, tem que ler, você tem que ir... Por exemplo, como funciona esse computador? A gente não tem ideia, sabe? Então a gente vive num mundo onde a gente não entende muito bem como que as coisas acontecem, sabe? Isso é muito alienante, né? Deixa você muito sem poder, né? Uma sensação de, né? Posso fazer uma cobrança, uma situação. Tem gente aí, por exemplo, pedindo que o presidente às vezes resolva coisas encanetadas, sendo que não pode resolver algumas coisas encanetadas. Por quê? Porque o presidente da República pode assinar decretos, mas existe uma limitação. Ele não pode fazer tudo. E se ele tentar, inclusive, ultrapassar os limites legais que cabem a ele, ele pode acabar incorrendo em crime de responsabilidade, que é um dos motivos para se gerar o pedido de impeachment. E aí a gente sabe que a direita vem, né, forte e dá o impeachment, só dá motivo. Isso aí ele tem razão. Mas uma coisa que eu ouvi ontem no Calmo Urgente, a Alessandra Rufino, né, o Gregório do Vivier e o Bruno Torturra, a Alessandra estava falando que ela achava que o Lula tinha que governar como se ele não fosse tentar a reeleição. Que o interessante seria a gente ter um outro nome, né, até pela idade do Lula e tudo mais. Então, assim, para ele governar como se não fosse para uma reeleição, governar como se fosse perder mesmo a eleição. Então, empurrar tudo que puder empurrar. Igual essa extrema-direita faz, eles não empurram tudo? Entendeu? De pessoas fazendo coro aí na internet para que o governo faça coisas que é ilegal dentro da legislação brasileira e falar, mas se ele quisesse, ele faria. Se ele quisesse, ele até poderia fazer, mas as consequências teriam de ser a responsabilidade dele. E eu pergunto para vocês, como é que a gente vai debater política, às vezes brincando de faz de conta? Não se pode, gente. A gente não pode fazer política nem no nosso campo e nem contra pessoas do nosso campo de qualquer jeito. Por exemplo, muita gente ontem, quando eu comentei, né, que eu falei que a aprovação do presidente Lula estava em queda, mas isso não refletiria na eleição, se a eleição fosse hoje. Por quê? Porque nem todo mundo que desaprova o governo vota contra. Ah, eu não gosto do governo Lula e na eleição, por exemplo, muita gente desse campo que em tese é mais radical na esquerda, se tiver uma eleição entre Lula e Bolsonaro, eu acredito que muitos deles não votarão no Bolsonaro porque não concordam com o governo do Lula, né? Isso é só um fato simples de se constatar. Fato simples. Não, e durante a eleição, todo mundo vamos dizer, da esquerda, até os comunistas e tal, todo mundo se juntou para Lula. E a gente teve um exemplo. Gente, as eleições passadas a gente não pode esquecer. A gente foi muito unido na internet, na mensagem. A gente foi muito unido na mensagem porque a gente viu o perigo. Só que a gente tem que ver que o perigo agora é o mesmo. E eu acho que a gente tem que trazer aquela energia sempre. Uma energia janonesca para a internet, entendeu? Exceto os ciristas de 2018, que a gente viu que a eleição de 2022, perdão, que ali a gente viu que o Ciro transferiu mais votos para o Bolsonaro que o Lula. Mas só para a gente entender o contexto que a gente está tentando trazer aqui na discussão política, né? Então a gente precisa unificar o discurso, se organizar, se mobilizar. E quando eu falo unificar o discurso, não é unificar o discurso pró-governo, é o discurso contra a extrema-direita. Porque eu tenho percebido que tem mais pessoas passando o seu período inteiro na rede social e fora dela, atacando o governo e ignorando as coisas que a extrema-direita tem feito. É que tem uma coisa também, é que as duas coisas são um problema. A extrema-direita é um problema e a inação da esquerda é outra. Né? Então, assim, a gente realmente está entre a cruz e a espada. Mas eu entendo ele falar isso, de a gente ter a mensagem unificada, e eu concordo. Você acha que então tem de parar de atacar o governo, ou criticar o governo, ou seja lá o que for, para focar na extrema-direita? Eu acho que você tem de saber dosar. Você tem de continuar fazendo aquilo que é correto em relação a desmascarar a extrema-direita e cobrar o governo, como muitos de vocês têm feito. Sim. Mas o que eu tenho percebido é que muita gente mirou no governo. Ah, deixa Bolsonaro lá. O problema de Bolsonaro agora é com a justiça. Deixa a extrema-direita lá. Meu problema agora é com o neoliberal Lula. Meu problema agora é com o Lula que fez isso, que fez aquilo. Aí tem gente até espalhando informação falsa no nosso campo de forma perigosa, gente. Vamos parar com isso. A gente está em guerra. E se vocês não entenderam, tá claro. Inclusive, eu tinha dito para vocês que
A gente vai lançar alguns projetos aqui no canal, vou lançar. Queria inclusive dizer para vocês que a gente vai tomar uma atitude aqui inspirada no canal do Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania, que ele começou a pedir ajuda às pessoas para ampliar a equipe do Blog da Cidadania, para contratar pessoas para editar vídeo, para fazer roteiro, para poder mexer nas redes sociais. A gente vai fazer a mesma coisa aqui também. A gente já entendemos aqui agora que um andorinha só não faz verão, né? Eu não tenho como fazer tudo o tempo inteiro. Só o meu canal não vai ser o suficiente para fazer alguns trabalhos, por isso que existem vários canais aí. A gente quer, inclusive, buscar união com esses canais. Me bota aqui embaixo, inclusive, uma lista de canais. Então, essas conversas que eu tô falando que eu queria ter, eu queria também promover umas conversas entre a esquerda aqui dos Estados Unidos e a esquerda brasileira. Sabe? Por eu estar aqui em Nova York, talvez isso facilite um pouco, sabe? Porque, assim, como essa direita, essa extrema-direita, ela tá internacional, a esquerda a gente tem que estar também, tem que ser uma força internacional. Me fala o que vocês acham disso. De esquerda, pode ser até a esquerda mais radical, não tem problema. Hoje eu vou até recomendar 2 aqui da esquerda mais radical, 3 da esquerda mais radical que eu acompanho, né? O canal Laura Sabino, que é uma queridíssima amiga, que eu gosto muito do canal dela. O canal do João Carvalho, que é um canal muito bom também, que é de um cara que eu acompanho, que é da esquerda mais radical. O canal do Gustavo Machado, que é um cara também que eu acompanho bastante. Apesar de não se falarem em tese ali em todos os conteúdos, né? O Gustavo Machado, a Laura e o João Carvalho, mas são pessoas importantes do nosso campo. Canal de React, recomendo que vocês assistam o canal do Sérgio Hoff. Pesquisa aí também. A gente precisa fortalecer canais do nosso campo. Sim. Pra gente ter uma discussão. Todos nós, vocês também aqui, eu acho que o que vocês podem fazer, que eu sei, gente, todo mundo trabalha pra caralho, é complicado. Mas assim, cara, um like que você dá, um compartilhamento, um superchat que você manda, um pix, uma inscrição que você faz no canal da pessoa, sabe? Você já tá fazendo, sabe? Às vezes a gente pensa que o cinema talvez, né, ensinou a gente que para fazer alguma coisa tem que ser uma coisa... uma ação é uma coisa maravilhosa. Não, às vezes uma ação pequena, conjunta, ela muda tudo. De cobrar o governo, de questionar o governo, mas também não esquecer de denunciar o que a extrema-direita está fazendo, que eu estou vendo que muita gente está simplesmente ignorando o que a extrema-direita está fazendo, porque percebeu que dá muito mais audiência nesse momento. Ficar ali criticando o governo, apontando apenas para o governo, e dane-se o resto. E não é isso que tem de acontecer, a gente tem de organizar as frentes. Por isso que eu estou falando que tem que ter um discurso de união em algumas frentes, pelo menos, em específico no combate à extrema-direita. Na postagem que eu fiz ontem, algumas pessoas falaram, se você sair às ruas, você vai ver como é que está a insatisfação do povo. Eu saio às ruas, meu amigo. Eu não sou um playboyzinho que vive dentro do quarto, ouvindo música, no ar-condicionado, jogando meu Xbox, meu PlayStation 5. E porque eu entrei na faculdade e passei a ter consciência social, consciência de classe, gravo meu vídeo e acho que eu mudei o mundo, não. Quando acaba aqui o meu trabalho na internet, eu vou viver o mundo que vocês não veem, né? Que é o mundo offline. Vou fazer algumas atuações com os companheiros do MLB. Inclusive, por ironia do destino, alguns têm ligação com o PCBR, com o UP, né? Tanto que em 2024 agora eu engajei com alguns companheiros da UP nesse projeto. Me engajo em algumas ações do Sergipe Sem Fome aqui em Sergipe. Me engajo em vários projetos aqui importantes que vocês nem sabem. Uma seguidora minha, né? Uma querida amiga chamada Ariadne. Abraço pra você, viu, Ari? E outros tantos seguidores, mas a Ari em específico falou, Carlos, você precisa apostar mais nessas coisas que você faz. Nesse momento eu tô organizando com minha esposa, por exemplo, um projeto social para levar luta para algumas dessas ocupações que a gente tem aqui e algumas periferias da nossa cidade. Né? Eu pratico jiu-jitsu, minha esposa é faixa roxa, eu sou faixa azul, então ela já pode ser monitora de jiu-jitsu. A gente quer levar os projetos para essas comunidades. Isso é outra coisa importante, o pessoal da esquerda saber lutar jiu-jitsu. Pra gente poder dar porrada se precisar, né não? Para que as crianças possam praticar atividade física. E estou conversando com alguns colegas professores para a gente montar um cursinho, tipo como a Laura Sabino fez lá em Ribeirão das Neves, né? O cursinho Neves. A gente quer montar aqui também um cursinho, dentro de ocupação, dentro de algumas periferias, para levar a oportunidade das pessoas se prepararem para concurso, se prepararem para vestibulares, se prepararem para o Enem, por exemplo. Então, parte do que vocês veem aqui é nada do que eu faço na parte offline. A gente tem a atuação online e tem a atuação offline. E tem muita gente que eu percebo que esqueceu que a gente tem de tirar o nosso discurso da internet e levar para a rua também. Então fica às vezes só com o discurso da internet. Então vamos parar de brigar nesse momento. E às vezes, gente, levar pra rua é só você, por exemplo, esclarecer uma fake news no seu trabalho. Sabe? Tentar prestar atenção em como falar com as pessoas, às vezes, para tentar convencê-las. Né? Tá? Se você gosta do meu trabalho e gosta do trabalho de qualquer outra pessoa, recomenda aqui uma lista de canais.
que eu vou analisar todos, evidentemente. Eu não vou sair indicando qualquer canal, porque eu não acompanho todos aí, então eu não posso simplesmente recomendar canal que eu não conheço, porque eu posso recomendar uma pessoa e o cara tá lá divulgando conteúdo nas bol, né? Como a gente sabe que tem gente aí fazendo isso. Não sei que era as bolas. Então não vou fazer isso, mas já recomendei aqui. Siga o canal da Laura Sabino, canal do Gustavo Machado, canal do João Carvalho e o canal do Sérgio Hoff. No outro vídeo eu vou ver se eu recomendo mais 3 ou 4 canais aqui também, para que a gente amplie a nossa discussão no campo da política, porque a gente precisa fortalecer outros canais, mesmo com visões às vezes do mesmo ponto político diferente, mas que ajudam no debate público. Tem o canal também do Pedro, né, o Ateu Informa, canal muito bom também, se inscreva no canal do Pedro. É um canal que, além de ser um cara técnico, faz críticas importantes, tanto para pessoas do campo mais moderado, quanto para pessoas do campo mais radical, na esquerda. Então, se você puder ajudar nosso trabalho, tá aqui o nosso Pix, ó, tá? Basta apontar o celular para esse QR Code, ou você pode digitar o nosso endereço de Pix. Muita gente tá falando, Carlito, mas quando a gente aponta o Pix, não é o seu nome, é o nome de uma empresa. É o nome do historiador, né? Loja Virtual e Produção de Vídeo LTDA, que é a minha empresa, né? A empresa que eu criei em 2019, quando eu montei a nossa loja virtual. Então as doações são feitas por lá. Então se você quiser colaborar, colabore. Se puder ser membro do canal, clica aqui no clube de membros, embaixo para se tornar membro. Tem vídeo exclusivo, inclusive para membro hoje. Tem alguns vídeos e tem vídeo hoje exclusivo também para membro. Se você puder ser apoiador também, vá aqui na descrição do vídeo, tem um link do nosso Apoia-se. E se puder colaborar com qualquer quantia, colabore com o nosso Pix aqui, porque a gente vai contratar outras pessoas, a gente vai ter outras frentes. Eu criei um canal de react de política que a gente está crescendo, ainda bem, já chegamos a quase 21 mil inscritos. Vamos montar outros canais, voltar com o portal de notícia, porque a extrema-direita, meu amigo, tá toda organizada aí, a gente tá batendo em ponta de faca, brigando com os nossos, é um momento que eu acho que não é estrategicamente correto. Eu acho que não é estrategicamente correto. E volto a dizer, não se trata de não poder criticar ou não criticar o governo. Eu estou falando de estratégia de um ponto em específico. A gente tem de ter uma organização contra a extrema-direita nesse momento. E isso não exclui as pessoas que querem criticar o governo de criticar o governo. Beleza? Comenta aí o que você está achando dessa organização da extrema-direita global contra a democracia brasileira, porque o Brasil é um exemplo, meu amigo, nesse momento no mundo, de um país grande que resistiu aos ataques contra a nossa democracia. Eu já mostrei aqui no canal também vídeos sobre isso, tá bom? Mas reflitam sobre isso. Eu só fico triste que, apesar de eu ter tido o maior cuidado aqui nesse vídeo, vocês vão ver, vai ter um monte de gente aqui falando que eu tô falando de canais assim porque é inveja, que eu tô falando de canais assados porque é inveja, sendo que muitos de vocês nem sabem de um monte de coisa que passa em bastidor. Há um tempo atrás eu fiz uma crítica lá no Twitter, né? Não vou citar o detalhe, disseram que a minha crítica é porque eu tinha inveja, que uma certa pessoa fazia parte de um projeto e eu não, sendo que eu fui convidado a fazer parte desse projeto alguns meses atrás, não topei, e fui convidado de novo há um mês atrás e não topei, de novo, por coisas que eu acho que violariam a minha defesa da ideologia que eu acredito e dos valores que eu acredito também, até porque eu vou explicar por quê, né? Porque eu não vejo vocês como mercadoria, pronto, eu não vejo vocês como mercadoria. Cara, isso é uma diferença muito grande. Isso que ele está falando é muito importante. A extrema-direita vê o público deles como mercadoria. Então, eles não se importam em mentir, em usar recursos, abusar de recursos oratórios e emocionais, né? Doutrinação de medo, etc. Eles não têm problema em fazer isso. Porque se é a esquerda, a gente poderia. Se a gente quisesse... A gente poderia chegar aqui na internet e falar assim, ó, tá tudo acabando, não sei o que, colocar medo nas pessoas, e isso faria com que elas agissem, entendeu? É isso que a extrema-direita faz. Mas, ao fazer isso, você também fode, porque você instala a dissonância cognitiva, então você fode o funcionamento cerebral da pessoa. Então ela perde o pensamento crítico. Então não é isso que a gente quer. Então, entende a questão? A gente precisa fazer as pessoas entenderem. Algumas pessoas, mesmo entendendo, elas não vão querer, elas vão ser de extrema direita, não importa. Mas a maioria, não, talvez, a maioria não sei, mas uma grande parte, não. Jamais eu fazer parte de um projeto que a militância do nosso campo, que vira nossa audiência, se torne mera mercadoria, onde eu posso chegar aqui e falar, não, eu tenho aqui 500 mil seguidores, vamos negociar aqui, você vai me pagar X, eu vou recomendar esse produto para você. Em troca meramente do meu lucro e não sei o que, não. Quando vocês veem eu fazendo divulgação de alguma coisa aqui, é porque ou eu acho muito importante, ou porque são coisas que eu realmente uso. Por exemplo, a gente tem uma parceria com a Insider, inclusive o link está aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo para vocês terem acesso. Eu uso os produtos da Insider e é uma relação clara. Eu estou recebendo
um valor da Insider para fazer publicidade, mas eu uso os produtos da Insider. Inclusive, quem me segue há muito tempo sabe que eu já usava Insider antes de ser parceiro da Insider. Mas eu também, assim, isso eu vou discordar só um pouquinho, porque eu também acho, por exemplo, eu não uso produtos da Insider se a Insider quiser fazer propaganda que eu faço. Por quê? Porque eu quero dinheiro, porque eu quero contratar um produtor, porque eu quero crescer esse canal, porque eu quero ter um grupo de criação para a gente criar peças de propaganda esquerdista mesmo, sabe? Com humor. Eu quero isso. Isso é o futuro que eu pretendo para esse canal. Graças a Deus ele está crescendo. Muito obrigada, gente, todo mundo. Esse tipo de coisa vem do nosso campo e meio que para esconder o motivo, que não pode divulgar. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhe aqui não, para acabar não gerando polêmicas, mas enfim, tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixa like. Tudo que eu falei para vocês tá aqui no comentário fixado. E como eu sempre digo no final de cada vídeo para você, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o... Patativa do Assaré, grande Patativa. Então é isso, né, gente? É isso. A água bateu na bunda. Então me fala aqui o que vocês acham dessa ideia de eu produzir umas conversas entre nós e às vezes, de repente, até com pessoas daqui dos Estados Unidos. E assim, a pessoa que eu vou contratar, eu gostaria de contratar entre nós aqui, uns brocolindos também. Então, também eu queria saber isso, se alguém teria interesse de produzir isso comigo. Isso tudo, sei lá, quero saber a opinião de vocês, de verdade. Então comenta aqui, tá bom? Um abraço, eu fico por aqui. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, tem um curso online na Hotmart, o link tá aqui na descrição.